tá, meus amigos, vamos para mais um podcast, foi lá e fez. Hoje o Rafa se puxou. Hoje tu mandou bem, Rafa. Acertei, né? Hoje tu mandou bem. Uma das histórias mais lindas que eu já conheci, que provavelmente eu vou chorar hoje. Hoje, com certeza. Porque é espetacular. Perfeito. Gente, falar rapidamente aqui um pouquinho da trajetória do nosso convidado, tá na nossa frente, já vou passar a bola para ele. Então, o nosso convidado de hoje, ele é filho de italianos que vieram da Segunda Guerra e quis o destino que eles vierem aqui para o Morro da Antena, aqui em Porto Alegre. E aqui ele nasceu. Construiu uma linda história, admirável, né, tradicional da criação italiana. O nosso convidado começou a trabalhar com o pai aos 7 anos de idade, onde cruzava a cidade de Porto Alegre de carroça vendendo frutas. Ali ele conhecia o valor do trabalho, a recompensa no final do dia. Logo quando ainda jovem, teve a oportunidade de trabalhar como taxista, em seguida se tornou dono de sua frota de táxi, o que fez criar a sua própria oficina para atender a sua frota. O que também ocasionou a oportunidade de se aproximar de um posto de gasolina, onde se tornou sócio. E aí a história está aqui na nossa frente. Bem-vindo ao fundador da rede de combustíveis VIP, Ângelo Galtieri. Tudo bem, muito obrigado. Primeiro quero agradecer aqui o Rafael por ter me convidado a participar dessa entrevista, de estar junto aqui com vocês, conhecer a turma, né? E vou fazer um breve relato aqui de mais ou menos do que tu falaste aí. Queremos aprender. Eu sou filho de imigrantes, meus pais nasceram, se criaram e casaram no sul da Itália, na Calábria. Meu pai foi servir, logo veio a guerra de 37, ele ex-combatente, né? Foi combater, ficou 3 anos brigando. Em 1940 ele foi preso pelos alemães, foi para o campo de concentração, ficou 5 anos preso no campo de concentração. Em 1945, quando terminou a guerra, ele voltou para o sul da Itália. Segundo meu pai falando, disse que não deram nem um par de chinelo para ele ir embora para casa. Tá? Foi, e lá conheceu minha mãe e tal, casou, e veio aquele rumor que poderia ter uma outra guerra. Ele disse, olha, eu escapei desta aqui e para outra eu não vou ficar, e veio para o Brasil. E veio direto para Porto Alegre porque tinha uma irmã e um cunhado que já estavam aqui. Então vieram direto para Porto Alegre, né? Para a rua Mâncio Orveras, uma travessa da rua São Luís, na Cidade Baixa ali. E foi onde eu nasci. Segundo minha mãe me contou, que quando ela logo chegou no Brasil, meu pai, morava numa pecinha que, para almoçar, teria que montar uma mesa. E para dormir, teria que tirar essa mesa para botar o colchão. E ali eu nasci, na rua São Luís. Me lembro que pequeno, com 3 anos, mais ou menos de idade, ela ia no Riacho Ipiranga cortar grama para esperar meu pai. Meu pai tinha uma carroça, carroceiro da época, né? Então, quando meu pai chegava com a égua dele em casa, com a carroça e tal, aí tinha pasto já para o cavalo comer. E aí fui crescendo junto com meu pai, com a minha mãe, veio meu irmão, temos uma diferença de 2 anos e pouco de idade. E meu pai sempre trabalhando na zona do Bonfim, ali nas zonas dos judeus, me carregava junto dentro da carroça, numa caixa de maçã, dentro da carroça. Então fui acompanhando meu pai, olhando aquilo. Meu pai de vez em quando me dizia, olha, vai lá e entrega isso para tal cliente, para freguesa, a gente chamava freguesa, vai lá freguesa lá e tal. Entrega e tal, eu ia, entregava, ganhava uma gorjetinha, olhava, ó, pai, ganhei uma moedinha, vinha faceiro, feliz da vida, né? E fui ali aprendendo como se ganhava dinheiro. Que só tem um jeito de ganhar dinheiro, é trabalhando. Baixando a cabeça e trabalhando. Em 1960, meu pai comprou uma fruteira ali no Mercado Bonfim. Então eu ajudava ele a vender frutas e tal, e ele me dava 2 balaios, eu tinha 7 anos de idade. 7 anos já. Não, mas aí já vinha do tempo da lida de andar com ele. Sim. Eu andei sempre na já fazia carroça, barba. sempre na boleia da carroça com meu pai, tá? Sempre com ele. E ali ele me largava para me vender laranja em balaio de vime. Eu saía pela Redenção, Oswaldo Aranha, por ali, tudo eu vendia laranja em balaio de vime. Quando esvaziava os balaios, eu voltava para a fruteira.
né? E esperava chegar o próximo dia para sair com aqueles 2 balaios que eu chegava com os braços todos marcados com 7 anos de idade. E aí fui aprendendo como se ganhava dinheiro. Eu não tinha nenhum chinelo para botar, eu andava de pé no chão. Porque meus pais eram pobres, não trouxeram dinheiro, vieram, né, muito pobres de lá. Fazia isso para sobreviver. E o que ganhava era para sobreviver. E essa casa que vocês moravam, como vocês chegaram até ela? Essa casa, meu pai tinha essa peça, né? E uns 3, 4 anos depois ele comprou fiado uma casa na Glória, lá no Morro da Glória, perto da antena lá. Era um terreno comprido, né? Comprou fiado. Fiado, 100% fiado. Sempre foi 100% fiado. A carroça foi 100% fiado, o cavalo foi 100% Pagava fiado. com trabalho. Pagava com trabalho. Naquela época era assim que funcionava. Né? E, então, era tipo uma chacrinha, tinha 100 e poucos metros de comprimento. Então, quando ele voltava com a carroça da rua, ele ia lá capinar, plantar, para tentar colher alguma coisa para botar na carroça para vender. E assim foi indo. Me lembro que pequeno, me levava para a Ceasa, quando a Ceasa era na Júlio de Castilho. Nós ia com ele para a Ceasa, Júlio de Castilho. Era na rua a Ceasa naquela época, Sim. perto do mercado público. Tá? Depois a Ceasa saiu dali e foi para Praia de Belos. Nós ia de carroça para Praia de Belos. Quando chegava ali onde é os bombeiros hoje, ali a gente andava com meia canela dentro d'água quando chovia. Tá? E eu ajudava meu pai a carregar a carroça, com caixa, balaio nas costas e tal. Fui aprendendo a trabalhar. Com 13 anos de idade, meu pai tinha uma lancheria e vendeu já aquilo ali. Tinha uma lancheria na João Pessoa, perto de onde era a Carris. E eu saía, minha mãe fritava os pastéis, eu saía com os balaios cheios de pastéis, ia para frente da Carris, que era na esquina da Sarmento Leite com a João Pessoa, e ali eu vendia. É essa, meu Deus. E ali eu vendia os pastéis para os motorneiros, os caras que tocavam os bondes ali, com 13 anos. Ah, mas com 13 anos tu já ia sozinho. 13 anos já dirigia, provavelmente. Sozinho. Eu já sabia dirigir, porque meu pai tinha um carrinho velho lá, uma BD Force chamava, na época, né? E aí aprendi a dirigir com aquele carro dele ali. Eu com 13 anos já tinha visto toda a história de quem chegou no Brasil sem nada e crescendo, né? E crescendo. Crescendo. E crescendo. E meu pai tinha uma lancheria ali, eu ajudava ele na lancheria, ia vender pastel na rua, enfim, a gente trabalhava, a gente precisava fazer a renda familiar. Eu nunca peguei dinheiro para mim até então. Eu trabalhava e todo o dinheiro era para a gente sobreviver e ia aumentando, né, a receita da gente, ajudando em casa, enfim, tudo, né? Me lembro que estudava em colégio de irmão parista e era pago e com muita dificuldade, meu pai pagava isso. De vez em quando tinha aquelas cadernetinhas que eles mandavam, pai, olha, seu filho, hoje não pode fazer mais isso, mas naquela época era assim, mandava um recadinho na caderninha, assim, ó, seu filho está estudando e precisa pagar a escola. Eu entregava aquilo para o pai, olhar, pá, mas tem que arrumar dinheiro para pagar a escola, tem que arrumar dinheiro para comprar sapato. O sapato era Vulcabras, né, naquela época. Então, quando ele comprou meu primeiro par de sapato Vulcabras, eu me lembro que o meu dedo estava quase saindo lá na ponta lá, e ele disse assim, enquanto tiver sola, eu não vou comprar outros, vou cortar um pedaço da ponta aqui, e o dedo ficava para fora, né, para usar aquele sapato até não dá mais, né? Eu era tão azarado que uma vez a escola que eu estudava, eu também passei fome quando criança, e aí agora eu lembrei desse do tênis, que a escola, surgiu o boato que o governo ia mandar uns kits, uma mochilinha com tênis e roupa. Não serviu pra mim. Eu fiquei sem tênis. Todo mundo ganhou, Mandaram, menos mas eu. Não, tipo, não coube, porque eu acho que uma leva lá, X. Eu achei que tu ia dizer que o teu Azarado, teu irmão usava, daí tu chegava na idade dele, tu usava o dele. Não, eu usei o tênis de todos os meus irmãos. Todos têm parte no meu... O caçula. No meu... Na minha carreira. Porque, por exemplo, eles trabalhavam muito, assim. Eu tenho 8 irmãos e chegou um momento que eu, com 10 anos, já parecia que tinha 20, porque já cuidava dos irmãos, já cuidava da casa. Imagina, fralda de pano, não tinha que comer, só meu pai pedreiro trabalhando. Essa loucura toda. Irmãos com... Até hoje eles dois estão de aniversário. Chegou um momento que um tinha 12, o outro tinha 10, o outro tinha 8, o outro tinha 6. Aí eu com 3, o outro com 2 e a mãe grávida. E aí, como faz? E aí era essa loucura, então a gente não tinha nada. E aí meus irmãos tinham que se virar cedo. E aí eles tinham... Aí vai chegando a adolescência, né?
Eu ia ali com meus 7 anos, o mais velho com 20, o outro com 18, a gente muito parecido de número de pés e tal. E aí eu tinha um irmão que ele trabalhava no supermercado, e aí tinha um tênis, era um Mizuno, assim. Ele deu a vida por aquele tênis, porque ele tava jogando bola. E ele não ia trabalhar com tênis. Aí quando ele ia, eu pegava o tênis escondido dele, porque eu ia pra Passo Fundo jogar. Eu voltava às 8 da noite, ele brigava comigo, porque ele perdia o futebol dele. Então, e sendo que ele me dava o dinheiro para ir para Passo Fundo de ônibus, né? Ia de ônibus de pinga-pinga. Eu ia para Passo Fundo com 10 anos de idade. 70 quilômetros de Erechim, eu ia sozinho. E aí eu lembrei do tênis agora. Na escola o tênis não serviu, eu dei muito azar, porque eu falei, como eu vou ganhar um tênis? E não serviu. E aí eu lembrei que eu pegava os tênis dos meus irmãos. Sem querer querendo, eles me fizeram jogador. Eu, quando criança, jogava bola também no colégio de irmão marista, né? E precisava chuteira. Meu pai não tinha dinheiro para comprar chuteira, e nem eu tinha, né? Sim. Então, chuteira sempre era dos amigos que emprestavam, né? Sabia aquela chuteira que ele não queria mais, que já estava com prego lá pegando na sola do pé, era essa chuteira que eu usava para jogar bola naquela época. As chuteiras antigas tinham trava de osso, né? Sim. Cara, trava de osso. Sim. Só que é isso, não destruía nunca, só destruía a canela dos outros. É verdade. Mas jogava bem? Jogava bem. Lateral direito, corria bem. Lateral, bom. Bom. Olha, eu tenho fotos lá e posso te mostrar, viu? Tem shape do lateral. Tem fotos ainda, hein? Que eu cruzava bem. Tem fotos. Quero ver essas fotos aí. Quero ver. Nós vamos deixar para o final aquele alongamento na mesa pro pessoal ver. Depois. Mas então, continuando então a história, né? E aí eu ajudava meu pai na lancheria. Do lado da lancheria do meu pai tinha outra lancheria. E esse cara do lado da lancheria do meu pai tinha um táxi. E eu, às vezes, ficava na porta da lancheria olhando, né? O cara tinha um motorista que trabalhava para ele e vinha e trazia o dinheiro todos os dias ali. Eu disse pro meu pai, quando eu fiz 16 anos e ele me emancipou. 16 anos. 16 anos ele me emancipou. E naquela época, por um período, eles liberaram para tirar carteira com 16 anos. Durou 6 meses isso. E tu pegou? E nesse meio tempo eu tirei minha carteira com 16 anos. Eu disse, pai, eu não quero mais estudar. Eu quero trabalhar. Eu quero um táxi. Eu preciso trabalhar. Eu quero um táxi. E caiu a casa, né? Eu disse, não, meu filho, eu quero um filho com diploma. Tu tem que ter diploma, senão tu não vai ser ninguém na vida. Né? Aquela história, tu tem que ter diploma. Eu digo, eu não quero diploma. E aos 16 anos é a hora que começava a estudar mesmo, né? Que é a hora que o bicho pegava. 70 já, 70 por aí. 69 foi isso. E por que táxi? Porque eu gostava muito de dirigir. E era novo, né? Com carteira, estava liberado. Imagina eu de carteira, o dia inteiro dirigindo um táxi, era tudo que eu queria naquela época, né? Só que nós não tínhamos dinheiro para comprar o táxi. E eu induzi meu pai, se eu me tiram dinheiro na Caixa Econômica Federal, tu não vai pagar. Eu só quero que tu assine de avalista lá para mim. E todo o crédito que ele tinha, que ele conseguiu naquela época tirar, era 50% do valor de um táxi. E ele tirou aquele financiamento para mim na época. Eu peguei aquele 50% do valor de um táxi, saí procurando um táxi para comprar, com 50% de entrada, os outros 50% financiado. Imagina que eu arrumei um financiamento na Caixa Econômica e um financiamento com o dono do táxi. Uhum. Tu não era dono do táxi. Bom, só para vocês terem ideia, o táxi era 61, compramos um táxi e era um Fuca. A primeira ainda era seca, não era sincronizada naquela época. Esse táxi não aguentou muito tempo, 6 meses na minha mão, eu acabei com ele, né? Com Fuquinha. Compramos um outro carro zero na época, na carro do Mas povo. trabalhava quantas horas por dia para pagar? Direto. Era assim, ó. Eu fiz uma conta que eu tinha que faturar X para a prestação do dono do carro e X para a Caixa Econômica. E eu fazia um plus de 20%, que era para ter uma reserva. Então, enquanto eu não atingia, eu não me lembro o valor daquela época, mas enquanto eu não atingia aquele valor, eu não ia para casa. Entendi. Eu passava 2, 3 dias sem ir para casa. A minha camisa atrás ela era toda rasgada, tá? Encosto. De tanto encosto. Quando eu passava por casa, eu tomava banho, trocava de roupa e seguia. Muitas e muitas noites eu dormi dentro do táxi, encostado, com a cabeça no vidro, esperando chegar um passageiro. Era a hora que tinha. Então, muitos dias eu trabalhei 20, 22 horas, 18 horas, era o normal naquela época. Eu rodava naquela época, só para tu ter uma ideia, 300, 400 quilômetros por dia, dentro de Porto Alegre. Nossa Senhora. Até conseguir pagar esse táxi. Quando eu consegui pagar o táxi, esse segundo, já que eu tinha comprado, que era um 69 naquela época, ele já estava, que não aguentava mais. Aí eu comprei um 72, na época, logo que saiu o Fuscão, né? Compramos o Fuscão.
Aí eu já era agente, porque eu já tinha um Fuscão pago, né? E trabalhando, fomos. Meu pai pegou e vendeu aquela lancheria e comprou uma fremberia na José do Patrocínio, esquina Joaquim Nabuco, naquela época. E ali eu aprendi com ele, dentro da fremberia, desossar uma vaca, um boi, né? Vender no balcão, etc. E quando eu não estava ajudando ele ali, eu estava no táxi. E um belo dia, nós estávamos em casa, tínhamos chegado em casa e tal, e mandaram nos chamar que tinha pego fogo na fremberia do meu pai. Então tudo que meu pai tinha adquirido... Foi. Perdeu tudo de novo, ficou sem nada. E eu fiquei só com aquele taquezinho de igual, tem que dar conta agora, vamos de novo. Virou o patrão da casa, né? Naquele momento. Era o patrão da casa. Meu pai e minha mãe sem trabalho, eu e meu irmão, o meu irmão menor ainda, não tinha 18 anos. Eu coloquei meu irmão a trabalhar no táxi de dia, ele usava minha carteira, eu deixava minha carteira de motorista no porta-luva. Eu disse, olha, se acontecer alguma coisa, tu usa minha carteira, tu é o Ângelo, enfim, né? Um belo dia deram uma batida na traseira dele, chovendo, na João Pessoa, esquina Otávio Rocha. O carro ficou 15 dias parado. E eu todos os dias indo na oficina, atucanando os caras. Cara, eu preciso do táxi, eu preciso trabalhar. E o dinheiro em casa foi terminando. Belo dia eu chego em casa e minha mãe diz assim para mim, meu filho, o dinheiro que nós tínhamos na cômoda do armário, que ficava no quarto, onde guardava o dinheiro, se acabou. Amanhã nós não temos dinheiro, toma café. Cara, comecei assim a chorar. Carro na oficina, saí a pé. Bati na casa de um amigo meu, tinha uma quadra dali. E pedi o táxi emprestado para trabalhar de noite. Ele me emprestou o táxi dele, fui trabalhar de noite, no outro dia cheguei. Com uma férias monstruosa, porque eu era um tarado para trabalhar. Sim. Né? Cheguei em casa com pão, com leite, com dinheiro, com tudo, dei para a mãe só, mãe. A semana está garantida. Saiu meu táxi para trabalhar, eu disse, nunca mais quero passar por essa situação. De hoje em diante, eu vou baixar a pestana e, cara, salve-se quem puder, porque eu vou vencer na vida. E ali eu comecei. Fiz uma casinha nos fundos do terreno do meu pai para mim, né? Fui comprando mais táxis. De um táxi eu acabei fazendo 17 táxis. Em quanto tempo? Isso num 5 anos, mais ou menos, assim. Comprava, sempre medindo o que eu podia pagar. Isso, mas sempre todo o dinheiro, né? Sem desacelerar. Sempre, Até o quarto táxi, eu ainda trabalhava. Quando chegou no quarto táxi, eu parei de trabalhar, porque cada vez que eu chegava em casa, tinha um táxi parado. Olha, quebrou o acelerador, quebrou a embreagem, quebrou não sei o que e tal. E aí veio uma ideia. Fiz um puxado no fundo da casa do meu pai, vou ter uma oficina. Bom, a partir de agora, eu sou o mecânico, pintor, o chapeador e tal. Eu aprendi na marra a fazer tudo. Sim. Eu queria era vencer. Trabalhava naquela oficina desesperado, né? E fui 17 táxis. Aí que veio a história dos postos de gasolina. Porque como eu ficava muito nos postos de gasolina para abastecer, eu abastecia 2 vezes por dia. Abastecia 5 da manhã, 5 da tarde. Naquela época eu tinha 34 motoristas, mais os folguistas. Então eu via sempre dentro do posto de gasolina, abastecendo. Eu disse, vou comprar um posto de gasolina para abastecer meus carros. Aí surgiu a ideia do posto de gasolina. Aí comprei o primeiro posto de gasolina em 1982. E comecei a vender os táxis, porque eu não conseguia cuidar dos táxis e do posto de gasolina. Mas comprou o posto com dinheiro ou de novo com trabalho? Não. O posto que eu comprei, eu fiz uma sociedade com um cara, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu vendia alguns táxis na época, juntei tudo que dava para comprar, peguei um sócio, compramos 50% cada um desse posto. E aí eu cheguei pro pessoal da Shell e digo, olha, eu tenho dinheiro para comprar a chave, fundo de comércio, só não tenho dinheiro para tocar a capital, para tocar o negócio. E a Shell naquela época pegou e me esticou a mão, me deu 3 cargas de combustível para pagar em 36 vezes. Eu paguei com o próprio dinheiro deles. Sim. Porque eu faturava e ia pagando a Shell. Ali que eu comecei a fazer meu capital de giro dos postos de gasolina. Entender um outro jeito de negócio, né? Um outro jeito de negócio. Posto, gasolina, uma coisa toda nova. Pediu, chegou neles e falou, quero comprar, mas preciso de uma ajuda? Não, eu disse, fui claro, só eu quero comprar, tenho dinheiro para tirar o fulano de lá, que era a chave que a gente comprava naquela época, né? E até hoje é assim, se compra a chave, né?
E só não tenho dinheiro de capital de giro. Claro. Então, na época, o diretor Legal. aqui era Carlos Alberto Zimmermann. Onde era esse posto? Esse posto na 24, aqui na frente Fêmea ali. Tem 2 frentes ali, sabe? Na 24, na Mostardeiro. E aí nós compramos aquele posto em 1982. Manuel Freitas Vale era o proprietário aí. E a Shell não gostava muito do cara, né? E simpatizava muito com a minha história, porque já conhecia a minha história. E aí ela me esticou a mão e eu acabei comprando posto de gasolina junto com esse meu parceiro. Passado 3 anos, esse meu parceiro se acidenta e morre. Fiquei só eu e a viúva. E aí ela não sabia nada. A viúva não sabia nada e não queria trabalhar. E disse, eu quero te vender. Aí fui lá, arrumei mais dinheiro emprestado, comprei a parte dela também. Aí foi o meu primeiro posto sozinho. E dali em diante eu comecei a comprar posto e vender posto. Né? Eu tinha esse meu que eu ficava fixo ali, quando aparecia um posto para comprar, eu ia lá comprava, vendia e tal. E o primeiro negócio que eu fiz de compra e venda de posto de gasolina foi em 1985. Eu comprei um posto, fiz o contrato, não assumi o posto, dei um sinal, tinha pagado na época $150 mil pelo posto. Então eu tinha dado $50 mil de entrada e $100 mil eu ia dar no dia da posse. Nesse meio tempo apareceu um corretor dizendo assim, tu quer vender o posto? Mas eu nem assumi ainda, eu vou assumir dia tal. Eu disse, não, mas eu tenho um comprador que depois que tu assumir ele te compra o posto. Põe preço. Eu, na época, disse assim, olha, eu paguei 150, se você me der $250 mil, $100 mil a mais, eu vendo o posto. Ele foi e falou com o cara esse era o Luiz Felipe Osório, o dono da PR Alexander. Cara com muita grana na época. Disse assim, o negócio está fechado. Eu assumi o posto um dia, no outro dia eu entreguei para o Luiz Felipe Osório ganhando $100 mil, na época foi assim, o maior dinheiro que eu ganhei naquela época, cara. Era dinheiro pra caramba. E que idade o senhor tinha? Que idade o senhor tinha Isso quando... foi em 85. Foi em 85, eu tinha 32 anos. E quando tinha ali 30 funcionários ali do táxi, que idade o senhor tinha? Quando tinha uma frota? Quando eu tinha uma frota? Quando virou mecânico? 20 e poucos anos. Como é que tocava isso aí? Como é que era esse dia a dia com os caras? Com os motoristas? Eu sempre tive um bom diálogo com as pessoas, tá? Eu conseguia fazer boa amizade com os funcionários. E eu tive muitos motoristas que eram da brigada naquela época. Porque eu comecei a namorar, casei com uma pessoa, a dona Margarete Araújo, que, na verdade, a família dela tudo era de polícia. Então, eles tudo trabalhavam nas horas vagas, eles trabalhavam comigo nos táxis. Então, eu tinha muito brigadiano que trabalhava nas horas vagas para mim. E eu tinha sempre uma boa relação com eles. Sempre tive. Boas pessoas. Boas pessoas. Até o segundo táxi que eu comprei, quem me emprestou o dinheiro foi um tio dela ainda, que me emprestou. Para me comprar um TL velho que já tinha saído da praça, eu recuperei ele e botei de volta. Que era o dinheiro que dava naquela época para me comprar o segundo táxi. Além de muito bom, uma visão, né? A visão que tinha para as coisas de acertar. Claro, deve ter tido muitos erros durante esse tempo, mas sempre com as pessoas certas e sabendo levar isso é super importante. Na verdade, era aquela conta que eu sempre fazia, né? Eu tenho mais que acertar do que errar. Sim. Porque para tu produzir, para tu avançar na vida, então eu dizia assim, bom, em 10 negócios que eu faço, eu posso errar 1, 2 não. E vai aprendendo quando erra, aprendendo, né? Não repete o erro. Então, eu sempre cuidando para não errar, cuidando para não errar. E sempre fazendo a coisa muito certinha, né? E aí fui indo. E essa questão de... tu era destemido, pegava dinheiro emprestado, dava o chamado peitaço ali, fazia o financiamento sem saber como é que ia pagar, não, sem saber não. Sem saber, não. Se eu não soubesse, eu não podia fazer. Sim, eu digo... Era tudo calculado. Eu pegava o dinheiro, mas sabendo que eu ganho tanto aqui, posso pagar tanto aqui, eu tenho que ter uma reserva. Né? Porque senão não adianta fazer negócio, porque daqui a um pouco tu vai dar um murro na água, né? Claro. Eu digo no sentido de ter que trabalhar, às vezes 2 vezes mais, trabalhar... Eu sempre trabalhei muito na vida. Sempre. Muitos anos da minha vida eu trabalhava em média 17, 18 horas por dia. 20. Muitos anos. Com 30 anos ele poderia falar que eu já tenho 28 anos de experiência. Desde cedo já estava na lida. Muita experiência. E aí com os postos de gasolina, eu comecei a vender os táxis na época, porque os táxis me davam muita incomodação. E eu comecei a comprar lotação, porque cada 5 táxis eu fazia uma conta. Faturamento de 5 táxis
Aí era a receita de uma lotação na época. Então eu vendia 5 táxis e comprava uma lotação. Entendi. E gostei do brinquedo de lotação, tanto é que eu tive uma frota de 60 micro-ônibus. Eu tinha micro-ônibus em Porto Alegre, em Guaíba, em Esteio, em tudo quanto era lugar. Onde dava oportunidade, eu comprava. Teve uma frota de ônibus ainda. Hã? Teve uma frota de ônibus no meio do caminho. Micro-ônibus. Micro-ônibus. 60? Eu tive micro-ônibus até 1920 agora. Eu parei com a frota, com transporte, as que restaram, porque também nesse meio tempo fui vendendo, eu ainda tinha 25 lotações. No dia 18 de março, quando começou a pandemia, em 2020, eu parei, fui na prefeitura, fiz um requerimento de que, olha, eu quero devolver minhas placas, não quero mais. Eu devolvi. As placas que o pessoal vendia por 1 milhão na época, né? Quando estava no auge, né? As lotações valiam muito. Táxi também, né? Táxi também. Então eu entreguei na época. Fui lá e devolvi, vendi os carros, indenizei todo mundo. Uma Fez puta tudo relação. certinho como tinha que ser feito. Tudo certinho, tinha 40 e poucos funcionários na época. Eu não tive uma trabalhista. Uma. Isso é raro. É a coisa mais difícil do mundo. O dia que eu parei, reuni todo mundo dentro de uma sala, né, e todo mundo sabia da minha história, todo mundo era meu amigo. Eu não tive uma trabalhista. Isso é a coisa mais difícil que existe, né? Sim. Então eu sempre fui muito parceiro dos meus parceiros. Eu nunca deixei os caras mal. Hoje eu ando de cabeça erguida na rua, todo mundo me elogia, todo mundo diz, pô, eu trabalhei pra ti, pô, graças a ti eu tenho minha casinha, tenho não sei o quê, papapá. Isso me dá uma felicidade imensa, né? Saber preço. que eu pude ajudar as outras pessoas. É bom, né? É bom essa saber. sensação também é boa, né? É bom saber que tu anda na rua e que todo mundo te elogia que tu ajudou. E o senhor sabe que hoje aqui alguém está escutando e o senhor vai ajudar alguém, né? Principalmente nesse pensamento que a gente tem de lindas histórias, né? De quem não tinha nada e a fruto de trabalho, conquistou muitas coisas. E por consequência o senhor ajuda muita gente. Então daqui a pouco uma pessoa que está lá querendo desistir, né? Não desista. Eu digo, não desista, trabalhe. Olhe para frente, levante a cabeça e vá embora. Aprenda com os erros Aprenda com os erros. e vai. É. E seja humilde. Essa é a coisa mais importante que tem na vida, ser humilde. Eu já era gente, O que é ser humilde pra ti? eu já era gente grande, eu ainda morava nos fundos da casa do meu pai, numa meia água com 100 metros quadrados. Eu saí de lá com 36 anos de idade. Falei assim, agora eu vou comprar uma casa para mim. Com 36 anos de idade eu comprei minha primeira casa. E bem antes eu poderia ter comprado. Sim. Mas eu nunca fiz questão, né, de comprar casa e tal. Eu sempre prestigiei o trabalho. Trabalho em primeiro lugar, faturamento. Depois eu vou comprar o que eu quero. E assim eu fiz. Que nós estamos no meio do caminho, Existe, tá? sabe que existe a meia água até hoje lá, tá? Essa Eu ia meia- perguntar isso, a casa existe ainda? A casa existe e essa casa foi feita por mim. Essa casa eu cavei os alicerces, eu sentei as pedras, eu comprava as pedras naquela época na Carlos Gomes, quando a Carlos Gomes era uma avenida só e tinha casas ainda. Então, quando eles iam desmanchando aquelas casas lá, eu comprava as pedras usadas das casas, né? E nas minhas horas vagas eu ia sentar a pedra, fazer aterro, enfim, levantei as paredes, tem a casa até hoje. E tem a casa que era dos teus pais. Tem a casa que era dos meus E pais. tá ainda lá? Na verdade, a casa dos meus pais era uma casa velha, de madeira, cheia de cupim. Que em 1975 eu resolvi botar a casa abaixo e eu construí uma casa nova com meus pais. Eu fiz a casa, existe até hoje essa casa que eu fiz para meus pais e a casa que eu fiz para mim, no mesmo terreno. E eles ficaram lá até o... Até o último dia da vida deles, eles moraram lá. Existe hoje a casa, ainda é nossa casa, tá lá. Eu ainda não vendi. Foi a herança que meu pai me deixou, aquele terreno com a casa. E não pretende, né? A história de vocês... Olha, também. eu não pretendo vender a casa. Em algum momento eu vou vender, porque tá lá Sim. alocada e tal. Não sei, a vida dá tantas voltas, né? Mas ali tá a história, né? Ali tá a O história. senhor vai lá às vezes? Sim, de vez em quando eu vou. Adoro ir no morro. Me leva um dia lá, eu quero Vou te conhecer. levar no morro. Tem uma Vou te história. levar lá. Eu vou dizer que meu título ainda de eleitor ainda tá lá, no coleginho, lá na beira do morro, que eu vou lá votar ainda. Tenho o prazer de ir lá. Tem uma história Encontrar que... alguns amigos ainda da época lá. Tem bastante gente ainda lá. Não Bastante muitas, não, mas mas tem, ainda né? tem. É, não muitas, mas tem. Que legal voltar, né? Voltar e ver todo mundo. É, se lembrar dos amigos, se lembrar das histórias, né? Isso aqui? O quê? No dia 21 de junho de 2017, uma notícia na GZH. Senegalês que devolveu o dinheiro recebido por engano no centro de Porto Alegre conquista emprego.
Aí eu vou avançando aqui. Diz assim. A postagem viralizou nas redes sociais até tarde dessa quarta-feira. Tinha quase 35 mil compartilhamentos. E chamou a atenção de Ângelo Galtieri, 64 anos na época, né? Diretor da rede pós-combustíveis IP. No início da semana, o empresário lhe ofereceu uma vaga de trabalho com carteira assinada em uma das unidades da empresa, no bairro Bela Vista. Fiquei comovido com a honestidade do Cadim. Hoje em dia, é difícil encontrar pessoas sérias. Acredito que essa característica fará um bom profissional, disse Ângelo. Como é que foi isso aqui? Sim, eu ouvia essa reportagem. Tá rápido, hein? Sim, tá rápido, tá rápido. Então, achei de uma idoneidade bárbara a atitude do cara, né? E disse, cara, esse cara tem que trabalhar para mim. Como é que foi? Ele achou R$100 junto com uma nota de 2, uma coisa assim, né? Não, ele achou a carteira com R$100 e tinha o endereço do cara, ele ligou pro cara e devolveu o dinheiro pro cara. Olha, um cara senegalês, passando necessidade, passando fome, né? Pegar o dinheiro, achar um dinheiro e devolver é a coisa mais difícil que tem. Já mostra que é uma boa pessoa, Já né? mostra que é uma boa pessoa. Então, nessa época, eu comecei a contratar esse senegalês que vinha de fora, né? Eu tinha uma turma que trabalhava para mim. Depois foram se dispersando, uns foram saindo, né? Eu tenho até hoje. Eu acho que eu devo ter uns 15 ou 20 que trabalham ainda na nossa rede. Quantos funcionários são hoje? Hoje nós temos 700 funcionários. Mas eu cheguei a ter 1.700 funcionários já. Esse foi meu topo. Quando nós tínhamos o Habib's, fizemos o Habib's para cá, nós tínhamos 900 funcionários no Habib's e mais uns 800 funcionários nos postos de gasolina. E tinha mais uns 100, mais ou menos, em transporte. E como que faz para cuidar de tanta gente, para a máquina girar? Como que faz? Claro, pessoas boas junto, né? Ter bons parceiros. Time de futebol. Contratar pessoas certas para trabalhar contigo. Como é que o time vence? Você foi um dos grandes craques que o Internacional teve e outros clubes tiveram, né? Se tu não tem parceiros bons, tu não cresce. Não tem Tu não faz gol sozinho. Não, é. Tu só faz gol se tu tiver alguém que te passa a bola, que te lança e tal. E assim é a mesma coisa no trabalho, né? Se tu não montar a equipe, tiver gente boa trabalhando contigo, pessoas responsáveis, né? Tu não consegue ir a lugar nenhum. Então, a gente sempre procura fazer boa seleção. Procurar bons gestores, bons gerentes. Porque precisa muito, né? Não tem como controlar diretamente. Sozinho tu não faz nada. Se tu não tiver equipe, tu não faz nada. Eu tu sei não vai que a lugar hoje, nenhum. Eu sei que hoje o senhor estava dando uma volta em todos os postos aí. A gente Arrumando passa quase que diariamente rodando a rede, vendo o que precisa, o que não precisa, conversando com um, conversando com o outro, né? O diálogo é muito importante. É importante, né? Né? Como é que é a tua rotina hoje de trabalho? A minha rotina. Eu primeiro tenho escritório, passo no escritório, despacho no escritório. Às 6 da manhã. Não sou pessoa de escritório. Eu levanto cedo, 5h30. 6 horas. 6 horas eu estou na academia. Vou para academia, faço meu esporte, volto para casa, tomo meu banho e vou para ativa, tá? Então eu tomo só café em casa, eu não almoço, não janto. Passa o dia inteiro na rua. O dia inteiro na rua. Minha casa é dormitório. Só chego em casa para dormir. Caramba. Não. Isso até hoje, hein? Com 70 anos. Não vai parar? Não vou parar. Não tenho ideia de parar. Como a gente já chegou mais Porque ou menos... é o seguinte, se eu fosse parar, a vida teria perdido a graça para mim. A vida só tem graça eu podendo trabalhar, podendo ajudar as outras pessoas. Porque hoje eu já não preciso me ajudar, eu tenho que ajudar os outros. Tem muita gente que depende de mim ainda. Exato. Aí eu quero ver essas pessoas bem ainda. Eu tenho uma frase que é da música do Raul Seixas, né? Que é tipo assim, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Várias pessoas me perguntam o que significa isso, né? Tipo, eu escutava muito Raul Seixas por causa de um tio meu. E é exatamente isso, cara. Se tu parar, a cabeça não aguenta. Não aguenta. Não aguenta, tu vira um nada. Eu vi esse tempo o Zagallo trabalhava já, né? Uma boa idade pro futebol, seus 80 e altos. Aí do nada ele sumiu. Aí depois de um tempo ele apareceu dando uma entrevista que ele tinha sido assaltado, alguma coisa assim. Só de não estar no futebol. O que ele tinha envelhecido 3 anos, hoje ele, né? Hoje ele não consegue mais se movimentar, tá bem idoso. Mas o fato de parar de trabalhar. Ele parou de trabalhar, ele envelheceu, tipo assim, ó, 20 anos em 3. Sim, não dá para parar. Não dá para parar. Lá nós todos trabalhamos. Eu tenho meu primeiro relacionamento, meu primeiro casamento. Eu tenho 2 meninas que trabalham comigo até hoje. As gurias começaram a trabalhar comigo com 15 anos. Então elas trabalham direto dentro do escritório.
E do meu segundo relacionamento tem um filho homem também que se chama Ângelo Galtieri Filho. Que é um fenômeno, hein? É um fenômeno. Esse menino tu tem que conhecer, é um fenômeno. Esse- Eu convidei ele, eu falei, vem aqui, ele falou, não, deixa o meu pai lá que a história dele é linda. E desde pequeno eu carrego ele comigo também, fazendo a mesma coisa que meu pai De fez pai para comigo. filho. Vamos e tu vai aprender. E ele trabalha comigo, cara, linha de frente, humilde, comunicativo, né, se expressa bem. Então, trabalhamos juntos. Normalmente, por exemplo, amanhã já marquei de pegá-lo 7h30 da manhã. Eu saio da academia, vou em casa, tomo um banho, 7h30 estou pegando ele. E aí começa o dia para nós. A gente sabe a hora que começa, a hora que termina a gente não sabe. Isso é bom, né? É, É bom trabalhar, né? é bom trabalhar. É bom não parar. Assim, ó, Ângelo, tu, com essa toda tua bagagem, a coisa que tu mais sabe é de pessoas, né? Tu sabe fazer uma leitura de um bom profissional, uma boa pessoa, uma pessoa rápida, né? Com muitos funcionários, com tudo, todos os negócios que tu já teve, né? E tu tá contando aqui pra gente que tu consegue passar isso, né? Adiante pros teus filhos e aquela cultura que veio do teu pai, né? Hoje o Ângelo mandando pra nós o nono, né? Um respeito pela família. Como é que tu enxerga hoje isso, essa questão de pai para filho, né? Como é que tu enxerga? O que tu acha a dificuldade de formar novas pessoas com essa tecnologia nova, com tudo mudando, né? O que tu enxerga hoje do papel do pai como um todo, assim? O que tu enxerga? Olha, eu, por exemplo, hoje eu chamei um funcionário que eu precisava conversar com ele. Então eu fiz questão que o meu filho estivesse junto. E quando terminou a conversa com esse funcionário, o meu filho olhou para mim e disse assim: pai, hoje eu ganhei mais uma formação. Eu aprendi hoje o que eu não aprendi na escola. Eu fiz um pós hoje aqui contigo. E sabe que ele falou isso pra mim? Ele Sabe que falou isso? ele me falou no áudio? Ele falou, Rafa, hoje a gente teve uma situação que ele chamou um funcionário para resolver, né, algumas coisas. Então, E confirmou, eu né? fiz uma... Hoje foi o dia que pagou anos de... Foi uma faculdade para mim. Ele me falou isso. Com muita categoria, com muita educação, com muito respeito com o profissional que estava na minha frente, conversando humildemente, né? E fiquei uma meia hora conversando com o funcionário. E ele só escutando. Depois que o funcionário saiu, ele veio apertar minha mão, me abraçou. Disse, pai, tu é uma escola. E isso me engrandece muito. Isso faz com que eu cresça. Isso faz com que eu tenha vontade de cada vez fazer mais, poder ensinar mais, né? Isso eu faço com todos os filhos, tá? Esse é teu Trabalho com os combustível. filhos, converso, diálogo com eles. Toda semana tenho Esse é o reunião teu com eles. combustível. Esse é meu combustível. Que legal. Agora que a gente já chegou numa parte da conversa e a gente tem um patrocinador e eu já posso fazer essa pergunta para o senhor, porque o senhor vai entender, que é a KTO, né? A KTO mexe com probabilidades, né? Eu sei que o senhor gosta também de um cassino e tal. E a gente tem uma pergunta, né? Que é desse nosso patrocinador, que qual foi o all-in da sua vida? O all-in da minha vida foi quando eu pensei que eu não queria mais pagar aluguel, que eu deveria comprar os nossos imóveis. E foi onde eu comecei a comprar imóveis, vender as lotações que eu tinha e comprando imóveis, né? Fazer uma rede própria, sem pagar aluguel. Então eu sempre pensei em comprar boas esquinas, né? E com terrenos grandes. E quando eu consegui adquirir isso, eu comecei a medir o metro quadrado de cada negócio que nós tínhamos e valorizar. Então, hoje, nós temos uma rentabilidade boa, baseado nos metros quadrados que nós temos. Como é que foi isso? Tu já enxergava isso em algum modelo? Como é que surgiu essa ideia de transformar não só o posto, mas transformar como uma rede de conveniências, né? 24 horas, né? Não, na verdade, eu sempre queria uma receita acoplada. O que é a receita acoplada? Eu não posso ter receita só do posto de gasolina, só da loja de conveniência. Eu quero ter mais receitas dentro daquele estabelecimento. E aí foi onde eu fui criando espaços e fazendo locações. Então, foi criando mini shoppings, né? E trazendo grandes marcas, grandes parceiros para trabalhar junto contigo. Entendi. Então, esse é o nosso forte hoje. É buscar parceiros fortes para estar junto com a gente. Então, a gente tem muitas marcas hoje que estão conosco, né? Isso são pontos de referência que nós temos, né? Isso hoje é realidade, né? Mas lá atrás é muito visionário, porque tem um posto do lado da minha casa Sim, mas a que gente... é espetacular, né? Tem supermercado, tem tudo. Tu vai no posto, tem tudo. Tipo, tu não precisa mais do outro lado. Tu quer resolver qualquer coisa, vai naquele posto ali, do lado da minha casa.
Eu só vou ali agora. E é maravilhoso, né? É maravilhoso. Moderno. É moderno, é lindo, é limpo, é gostoso estar ali. É uma coisa diferente de posto, cara. Tipo, eu não sei te explicar. Vai lá. Mas isso, primeiro a gente coloca na cabeça, depois a gente vai em busca. Eu comprei aquele terreno ali num leilão. Num leilão. Eu me habilitei, fui lá no leilão, comprei. Aquilo era um mato. Há quantos anos atrás? 15 anos. Sim, porque tinha o shopping, ali já era mato e pra lá era mais mato ainda. Aquele terreno era do Sul, que quebrou. Então ficou enrolado muitos anos e quando foi a leilão eu me habilitei e comprei. E aí fizemos lá 8.000 metros quadrados de área construída. E aí fomos em Santa Catarina, trouxemos o Bistec para vir para cá para o Sul. Aquela foi a primeira loja do Bistec aqui em Porto Alegre. Sim. Aquele ali que foi? Primeira. Que interessante, não sabia. Então é buscar parceiros, né? Os bons andam com os bons, né? Os bons andam com bons, sem dúvida. E só assim tu consegue crescer, né? Sim, esse é o defeito das pessoas hoje, né? Achar que vai crescer sozinho. Sozinho ninguém Não cresce. adianta. Ninguém cresce. Eu tenho um grande parceiro também, chama-se André Gevaer. Ele era gerente da Shell. Em 2002 ele saiu da Shell e aí veio trabalhar comigo. Então um grande parceiro que eu tenho, um aliado também, um cara visionário também, né? E a gente trabalha muito juntos. Troca ideia e vai buscar e a gente constrói muito. Não é só ter a ideia, né? Tem que botar em prática. Tem que botar em prática. Ideia todo mundo tem. A ideia tem que botar em prática. Mas nós somos pessoas de fazer. Nós não somos de olhar e ficar, mas não, nós vamos lá e fizemos. Porque senão alguém faz, né? Senão alguém faz. Aí rouba a tua Se tu ideia. não fizer, alguém vai fazer. Não tem que estar dando só ideia para os outros, né? Tem que botar em prática. Hoje muita gente nos copia, tá? Muita gente nos copia. É que esse estilo de posto não existia até então. Virou um... Foi esse senhor aí que fez tudo acontecer. A gente foi criando, né? Foi criando as Cara, facilidades isso dá para um nós. prazer imenso na gente, né? Saber que criar, deu certo, que está criando, que está trazendo parceiros novos. Nós temos muitos parceiros hoje, em todas as áreas. Não, e saber que alguém está te copiando, queira ou não, é um elogio, né? É elogio. É um elogio. É ótimo. Eu adorava jogar fora. Eu preferia jogar fora de casa sempre. Porque se eu fosse no estádio e os caras me xingassem, eu olhava e falava assim, esses aí estão com medo, eles estão respeitando. Porque eles não xingam, eles não brigam com quem não vai fazer mal a eles naquele momento. Então eu adorava. Eu sempre preferi jogar fora de casa. Porque em casa tu tem o compromisso, né? Aí a tua torcida te vai. Agora quando o rival te vai, aí é bom demais. Mostra respeito e mostra que tem medo. É verdade. O que tu analisa? O que é um bom negócio? O que tu diria pra gente que está começando a jornada? E o que tu diria assim... tu já teve vários negócios, né? Táxi, lotação, entrou nos postos, oficina, um monte de coisa, né? E tu foi se adaptando, né? Sempre como um gestor. E tu já tá há bastante tempo no negócio posto de gasolina e esse hub imobiliário que tu cria no entorno. O mercado imobiliário é o melhor negócio a se fazer. O que tu diz assim que é um investimento que se eu pudesse investir só nisso, eu investiria só nisso? Quando eu era guri, meu pai dizia para mim, quem compra terra não erra. Então, quem compra imóvel não erra. Eu acho um puto investimento. Porque, além dele valorizar, ele te dá receita. Então, tu tem duas receitas. A receita dele tu pode gastar. Porque tu sabe que aquele imóvel está valorizando todos os anos. Então, tu usa a receita para tu fazer teus trampolim, para ir comprando. Tu tem que ser uma pessoa que tem que investir. E tu vai multiplicando o teu negócio. Esse foi o salto. Entendi. Imóvel. Quem compra terra não erra. Quem compra terra não erra. É um aprendizado, né? É um aprendizado. E posto de gasolina, hoje eu estou há 40 anos com posto de gasolina. E os carros Tem elétricos? uma história. O que tu acha dos carros elétricos? Vai tomar o lugar do posto? O posto vai ter Não que vai mudar? tomar, isso vai levar muitos anos ainda. Muitos anos ainda pela frente. Imagina quantos carros, Sim, combustão para nós mudar temos tudo, aí. né? Vai levar muitos anos. Talvez eu não vá ver isso. Talvez tu ainda é jovem, talvez vai ver. Mas vai levar muitos anos. Sim. Pelo menos aí, até se popularizar pelo menos 10 anos. Né? Até porque ainda é um produto caro, né? Até a coisa chegar como é um carro a combustão hoje, vai levar um tempo. Vai levar muitos anos. Mais de 20 anos, com toda certeza. Porque os que têm poder vão ter, aquisitivo vão ter, e os outros?
Essas pessoas precisam viver, se locomover. Então, Mas o posto não morre, tá? O posto não morre. Vai se Naquele adaptar. local, se o local é um local bom, né? Sim. Vai ter outra coisa ali, outra atividade. E Depois vai vai morrer. se adaptando, né? Vai se A adaptando. evolução, vai vendo, visionário. O filho já é um gênio também, visionário. Vai se adaptar, meu. Aquele local, nós vamos morrer e ele vai estar servindo para todos os tipos de pessoas. As pessoas vão estar se alimentando daquilo, seja lá o que for. Perfeito. Já tem Meu netos? filho. Ele é um gênio, mano. Sabe que me convidou para ir jantar na casa dele semana passada? Terça-feira passada. Aí cheguei lá, tava ele e mais 4 amigos. E quando eu entro, que eu sento na mesa, eu olho assim na parede e tá o meu martelo. Quando tinha oficina, eu tinha um martelo que eu chapeava, né? Eu bati muita lata com o martelo. Então, eu olhei aquilo, me encheu meus olhos de água. Sabia que meu filho pegou aquele martelo, colocou na estante dele lá, como recordação do pai dele. O senhor não sabia que estava com ele o martelo? Não, eu sabia, mas não sabia que estava na estante ali. Que legal, né? É, muito legal. Botou bem do lado uma fotografia dele. Não tem Isso preço. é bárbaro. Teu filho é demais mesmo. Não, ele só existe e é assim por causa do senhor, né? Sim. A mesma educação que o senhor teve, passou para o filho. E além de ser trabalhador, bem sucedido na idade dele, é boa pessoa. Sim. Valoriza, porque reconhecimento também é bom, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ser agradecido a quem ajudou, sim, isso é sim, importante. sim. Gente, eu vou Gratidão, né? Eu vou olhando, parece tão simples, né? Tudo tão simples, né? O Ângelo tem uma simplicidade para falar, para dizer como as coisas fazem, expressa muito bem. O que que tu diria para quem não está conseguindo avançar nos seus negócios, está com dificuldade, nessa tua experiência, assim, né? O que que tu enxerga, assim, que é o principal erro dos empreendedores, dos empresários em geral, assim? Pensar. Estratégia. Os italianos falam, né? Estratégia commerciale. Tu tem que ter estratégia, né? Não é só querer fazer sem montar, sem ter uma estratégia. Tu tem que olhar, faz a tua estratégia e vai. Com os pés no chão, né? Estratégia. Desenhar estratégia. bem e acreditar, né? Tem que Tem que acreditar. acreditar no que tu Falta vai fazer. estratégia. Falta estratégia na tua visão. Na maioria dos empresários que não fazem isso. O principal ponto é a estratégia. Eu acho que o principal ponto é estratégia. Eu tenho uma curiosidade. Alguém que já foi teu funcionário, trabalhou contigo, também abriu um negócio e teve êxito, assim, que tu te lembra, que tu conhece, ou daqui a pouco que virou teu sócio, tem alguma experiência assim? Dos meus funcionários que trabalharam comigo, nenhum virou meu sócio. Agora, eu tenho alguns que trabalharam comigo, que montaram o seu negócio e que vão indo. Não na velocidade que eu estou, né? Porque precisa muito trabalho. Precisa muito trabalho, muita estratégia, né? Mas os caras se acomodam. Sim. Isso é normal. Vai até um ponto Uma pessoa que está acostumada a ganhar salário, daqui a um pouco montou o negóciozinho dele, está ganhando um pouco melhor, e ele acha, bom, para mim tá bom, afrouxa. afrouxa. Né? E hoje é aquele negócio, tu não afrouxa nunca. Eu vou fazer 70 agora, Pois é. e o seguinte, não penso em parar de trabalhar. Eu vou trabalhar até o último dia da minha vida. Tu quer chegar aonde com... Onde é que vem essa ambição que não baixa o ritmo nunca? Não, é assim, eu já cheguei onde eu queria, tá? Agora eu trabalho porque eu gosto, porque é um prazer, né? Tá no meio dos meus funcionários, tá conversando com as pessoas. Eu não me vejo em casa, Entendi. tá? E tem uma coisa, eu trabalho porque eu gosto. Eu gosto mesmo, tá? Então, isso me faz bem, sair de casa, saber que eu tenho que fazer negócios, que eu tenho que conversar com fulano. Isso me faz um bem bárbaro. Não que eu precise mais, eu não preciso mais. Não pense Talvez que a cabeça aguente se você parar. Talvez nem meus filhos precisem mais. Mas isso me faz bem. Isso me faz manter com bastante energia, né? É o bom Virou da um vida. prazer, né? Eu no futebol, os maiores erros que eu via dos atletas, muitos talentosos, assim, com talentos absurdos, mas achar que eles eram, sei lá, o Neymar antes de ser profissionais, assim, na base. Os caras já vinham, cabelo pintado, brinco, tipo assim, já querendo chamar atenção antes do futebol, antes do jogo. E, tipo assim,
Era isso. O maior erro deles era achar que eles eram muito mais do que eles eram. E os que sempre trabalhavam, todos se deram bem. Porque o treinador gosta, são os jogadores que o treinador gosta. Ele não vai resolver um jogo, mas tu pode contar com aquele cara. Ele vai aprender, ele vai fazer algo a mais, se tiver que subir na trave, ele sobe. O talentoso, ele se torna preguiçoso. E aí agora, se o cara tem talento e é trabalhador, aí ele vira um fenômeno. Mas hoje, no futebol, o talento já não é suficiente. Tu tem que querer aprender, tu tem que querer entender do jogo, tu tem que saber por que tu treina, o que tu treina, se aquilo é bom pro teu perfil de jogador. Então, os cara, eles já querem ser o Neymar antes de começar a jogar bola. Já vem o erro. Eles já... Eu tenho um exemplo super bacana que eu falo para muitos meninos, que quando a gente treinava com os meninos da base, eu era muito observador. E aí eu olhava, que eu já mais velho, né? Aí eu via que os meninos já tinham o último telefone, a última geração. Tá bom? Eu com o meu quebradinho já uns 6 anos eu tenho. E aí eu olhava assim... Só que eles tinham a chuteira estourada. Chuteira velha. Eu falava, cara... Tipo, eles me odiavam porque eu era muito direto. Eu falava, cara, tu acha que tu tá certo? Tu tá vindo da base treinar com a gente? Tu nem tem chuteira direito, cara. Aí eles falavam, mas o que tem? Eu falei, mas tu tem um telefone de última geração. Esse telefone compra 12 chuteiras. Tu tem 2 anos de chuteira aí. E a chuteira é o que te leva, é o teu ganha-pão. E os caras não entendiam. Então eles queriam aparentar antes de ser. Eu já sabia de longe. A experiência, né? No meu mundo eu tinha experiência. Já sabia quem ia dar. Tá começando a vida, a primeira coisa que tu quer é comprar um carro de luxo pra ti. A última coisa que eu fiz foi comprar um carro de luxo pra mim. Sim. Porque eu pensava em ter carros pra trabalhar, não carro pra mim andar, pra passear. Fazer renda. Eu precisava da renda, né? Então tu tem que pensar. Porque eu podia ter comprado, quando eu tinha 2 táxis, eu podia ter comprado um carro do ano pra mim e tal, tá esnobando. Nunca. Nunca. Meus carros eram sempre trabalho. Eu fui comprar um carro bom pra mim, não me lembro nem que ano era, mais ou menos. 1990 e alguma coisa. O ano passado, imagina. Ano passado. O pessoal hoje, eles, por causa da internet, eles querem mostrar que estão bem. É. Mas ninguém tá. A internet virou um mundo de mentira, Não tem né? necessidade. Não tem necessidade. E tu sabe que todos os meus filhos foram assim. Meu primeiro relacionamento eu tive 2 meninas. E sempre foram assim também. Carro, sempre é a última coisa. Tá? Meu segundo relacionamento foi com a dona Flávia, tá? Que é mãe do Ângelo. Também a mesma coisa. Carro, última coisa. Se tu perguntar para a dona Flávia hoje, se ela tem o carro do ano, ela não tem o carro do ano, ela tem o carro 2019. Tá? Não é dos melhores ainda. Mas assim, então, sem querer esnobar muito, não precisa esnobar muito. Tá? Tu tem que ser mais autêntico. E as pessoas querem aparecer. Entendi. Sem necessidade, né? Sem ser humilde, né? Exato, quer mostrar que tá bem. Eu vi isso, assim, ó. Os meninos moravam em lugares, assim, super difíceis, né? Porque é base. Mas eles aparentavam, eles tinham o melhor telefone. O maior erro. É igual um cabeleireiro ali ter o melhor telefone e não ter uma máquina boa para cortar. Tá tudo invertido, tá tudo errado. Eu acho que vamos indo pro final. E quero aparecer necessidade. Sim, sim. Eu, em 2000 eu comprei um carro, 0. Eu vendi ele em 2011. Em 2011 eu comprei outro carro, 0. Vendi em 2022. 2021. Fiquei 10 anos. Primeiro 10 anos, segundo 10 anos, em 2021 eu comprei outro. A experiência também, né? Carro. De saber o que é da vida, né? Tipo, a gente começa a ver, não precisa. Tem gente que troca de carro todos os anos, né? Sim. É que tu diz que troca o celular, né? Já errei aqui, já errei ali. O meu é todo quebrado. Não precisava ser tão ruim assim, sabe? Mas, todo errado, mas tipo, tá me atendendo. Isso é uma ferramenta de trabalho hoje, se tu olhar o meu, né? Sim. Mas eu, tipo assim... Essa mesa tá boa de telefone? Pro que eu preciso, tá mais do que bom. Eu não sei mexer em 90% do que tem um telefone. Sim, faço o que é para trabalho mesmo, alguma coisa que outra, assim, de redes sociais, mas o básico, assim. Eu até teria que aprender a mexer mais, porque isso é uma ferramenta de trabalho e eu, nesse meu mundo, assim, eu posso usufruir mais disso aqui de uma melhor maneira. E te sugiro que tu faça. Bom proveito. Teu celular, aproveite mais ele. Né? Mas não comprar assim, para mim é muito difícil, viu? Porque na minha época não existia nada disso. Não existia internet, não existia computador, não existia nada. Para mim foi... Hoje, eu vou te dizer que eu ainda sei fazer bastante coisa.
tá? E mexo bem ainda nisso ainda. Sim. Mas foi muito difícil. E sempre Imagina. é força de vontade. Tu com força de vontade, tu vai aprendendo. Você Cada aprende. dia tu aprende um pouco Você mais, aprende, você aprende. Ainda mais se souber usar os filhos, né? O meu tem 12 anos, o Nicolas, o menor, ele é um gêniozinho. Ele deita e rola. Ele me ensina um monte de coisa que eu nem consigo pegar, tanta velocidade que eles mexem nisso. Ele é muito especial, assim, para celular, internet, computador. Mas eu aprendo com os filhos hoje, nisso aqui, porque eu, sempre que me aperto, chamo os filhos. Isso, como é que eu faço? Isso, como é que eu faço? E eles pegam o telefone e eles querem fazer. Não, me mostra, eu quero aprender. Claro. Né? Que legal, né? Eu tenho um recadinho também, Por favor. que a gente tem um parceiro muito legal, o senhor conhece, a Profito, né? BTG. Então, desde já agradecer o pessoal. Fabiano, um beijo, obrigado por confiar na gente. Aqui conhece, somos, né, todos amigos. E para quem, né, não conhece, vai ter um QR Code aqui por baixo. Clica, você que tem dúvida com o seu dinheiro, o que fazer. Se quer que as pessoas inteligentes te ajudem no seu dinheiro, é com a Profito, por favor. Vai lá, eu garanto, conversa com eles, eles vão dar um caminho legal e vão fazer você prosperar muito. Eu garanto. Beleza? Boa. Um grande abraço aí também pro pessoal da Profito também, são nossos parceiros, tá? E quero aproveitar, agradecer, ter me convidado, ter participado, estar aqui junto com vocês e me colocar à disposição de vocês, porque vocês precisarem, podem contar comigo, Muito obrigado. podem me ligarem. A gente agradece, a gente fica muito feliz mesmo, porque eu largando a bola, né, nesse novo mundo, o Danilo já mais empreendedor que eu, é uma aula para nós escutar o senhor, escutar todas as pessoas que estão vindo aqui. A gente aprende muito, a gente sabe que também está ajudando algumas pessoas lá do outro lado, que em algum momento tá derrapando ali. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar, obrigado por compartilhar essa vida maravilhosa do senhor. Muito, muito agradecido. Vou lhe agradecer fora do microfone, fora das câmeras, porque sabe que eu tenho eu tenho uma alegria imensa de dividir alguns momentos com o senhor. Então, obrigado por existir e obrigado por estar ali do lado da minha casa, né? Os seus negócios, que me ajudam muito, a minha família. E era isso, nada mais agradecimento. O senhor é uma escola, o senhor é exemplo para muita gente. Muito obrigado. Isso aí, Ângelo, muito obrigado também, faço das minhas palavras do Rafa também. Quero aproveitar aí o momento também para todo mundo que ainda não se inscreveu no nosso canal, para clicar aqui, compartilha esse podcast, esse episódio com quem tu acha que vai gostar, que vai aprender, assim como a gente aprendeu aqui. Agradecer nossos patrocinadores, a Profito Investimentos, junto com o BTG Pactual, a Orla Energia aqui também está junto com a gente, e a KTO está sempre junto também, fortalecendo cada vez que a gente consiga evoluir esse nosso podcast, e até o próximo episódio. Valeu!